paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam bem-vindos à live virtuosa. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma live para a glória de Deus. E já quero iniciar orando essa live, pedindo a presença do Espírito Santo, que é por essa presença que nós estamos aqui, para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida e para a minha vida também. Então, eu já convido você a orar comigo nesta noite. Peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Ore comigo nesta noite. Pai querido, em teu nome, Senhor, mais uma vez eu quero te louvar, te agradecer por estarmos aqui em mais uma live. Perdoa minhas falhas, erros e pecados, pensamentos e obras. Eu preciso da tua presença, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça e misericórdia. Amigo Espírito Santo, fique à vontade nesta noite para falar aos nossos corações. Eu te peço uma bênção especial por cada um que vai entrar nessa live, que vai ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ficar à vontade, Senhor, seja para nos corrigir, nos consolar, nos exortar. Dá-nos uma palavra, Senhor, tua palavra que é poderosa para transformar, restaurar, mudar vidas, Senhor. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida do pastor Mardoqueu, este homem a qual o Senhor levantou para me ajudar nesse projeto, Senhor, de espalhar, de anunciar a tua palavra. Abençoa ele com saúde, com força, com paz. Não deixe que nenhuma retaliação recaia, Pai, sobre a sua vida. Blinda a mente, blinda o coração. Guarda a sua esposa, os seus filhos, Senhor, a sua casa, em nome de Jesus. Fica conosco, vai desfazendo as obras das trevas nessa noite. Convida os teus filhinhos, Pai. Convida os meus irmãos, aqueles que precisam ouvir uma palavra do teu coração. Espírito Santo, fica conosco. Não somos nada sem a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que me pediram oração. O Senhor conhece a causa, o sofrimento de cada um e eu não posso fazer nada. Mas eu oro porque sei que tu podes, Senhor, todas as coisas. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos para as nossas vidas. Fica conosco, eu te peço e já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas através dessa live e continuará fazendo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E você concorda aí do outro lado dizendo amém. E eu já quero colocar um hino para a sua meditação. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde e flor. Refrigera minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, pra que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem, para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei.
glória a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Live Virtuosa. Hoje nós vamos dar continuidade à série de live, aprendendo sobre Deus fala através dos salmos. Se você está aflito, necessitado, abatido, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Louvado seja Deus. O verso 15, se não me foge a memória, 15 não, 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não é isso? Aquietai-vos, se aquiete nesta noite, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Verso 5 vai dizer: Deus está no meio dela, Deus está com você. É por isso que eu nem você não fomos abalados, destruídos, desanimados, porque Deus está conosco. Verso 7 diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, mais uma vez Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 9 diz: Ele faz além daquilo que você tem pedido, pensado, imaginado. Ele faz além daquilo que a gente merece, porque Ele é bom. E o verso 11 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, verso 1, Ele é aquilo que necessário for. Se for médico, Ele é o médico dos médicos. Se for um amigo, Ele é um amigo. Se for um advogado, Ele é um advogado fiel. Se for um arquiteto, ele planeja tudo com excelência. E Deus não é um arquiteto de obras inacabadas. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. O que você precisa nesta noite? É de um alimento para a tua alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então se alimente nesta noite através da palavra de Deus. O que você precisa? Ele é na tua vida. Ele faz o que necessário for. E Ele está conosco, cuidando de nós. E é com muita alegria que nesta noite eu já quero convidar aqui para estar ministrando aos nossos corações nosso querido pastor Mardoqueu. Ele vai estar aqui abordando. E pega o lápis, uma caneta, vai anotando aquilo que Deus falar com você, para você ir se alimentando ao longo da semana. Não perde nada nessa noite. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Mardoqueu. Mais uma vez, seja bem-vindo à Live Virtuosa. Como sempre, é uma honra estar contigo aqui nessa noite. Amém? Fique à vontade a partir de agora. A paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe de forma poderosa a sua vida, irmã Viviane, Amém. Sua família, seu esposo. Está um pouco mais escuro aqui. Eu já sou escuro, né? Então, um pouco mais escuro. Mas eu prometo aí que da próxima vez teremos aí um lugar bem mais adequado para poder nós fazermos essas lives aí, essas transmissões. Mas eu quero, de antemão, nós falamos do Salmo 20, não foi isso? Isso. Hoje nós iremos falar no Salmo 23, mas a partir da próxima sexta-feira nós iremos começar no Salmo de número 1. Amém. Nós iremos fazer aí de forma sequencial, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Quando chegar no 20 e no 23, no 20 a gente pula já para o 21 e no 23 a gente já pula para o 24. E aí nós iremos dar a sequência de uma forma ordenada aí e o nome do Senhor será glorificado. A gente sempre, eu buscava assim, sempre estar na dispensação para Deus falar conforme a necessidade, mas eu estava observando e vendo que seria muito interessante desta forma ordenada, até para as pessoas elas acompanharem melhor, né, tomarem conhecimento, porque tem salmos que não é de Davi, né? E tem muita gente que não sabe disso. Tem salmos que é composição de Ageu, de Moisés, de Salomão, de Asaf, os filhos de Coré. Então, isso é muito interessante. Como, por exemplo, o Salmo 23 é um salmo de Davi,
E aonde Davi se encontrava quando compôs esse salmo? Isso é muito interessante. Davi se encontrava em um oásis, um lugar pequeno, porém fértil por causa da água, em um deserto. Davi se encontrava nesse oásis, cercado por tropas inimigas, e diante da sua experiência pastoral, diante daquilo que ele tinha adquirido, né, na sua experiência pastoral, ele agora não mais se vê como um pastor que teve a responsabilidade de apacentar um rebanho, de cuidar de um rebanho. Mas agora ele se coloca como uma ovelha. Isso é muito interessante, né? Porque aqui ele demonstra a sua fragilidade e a sua dependência. Ele também, sendo um pastor de ovelhas de forma literal, isto falo, ele também teve a necessidade de ser ovelhas para ter todos os cuidados que era responsabilidade de um pastor. Por isso que o Salmo de número 23, ele vai falar aqui a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E o verso 1, por diante, eu vou fazer uso e depois nós vamos explicá-lo de forma bem objetiva e aplicar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que salmo lindo. Olha que coisa extraordinária. Segundo historiadores, o salmista ele estava neste oásis e ele estava cercado por tropas inimigas. Então, nesse oásis cercado por tropas inimigas, ele necessitava de uma manifestação da parte de Deus para com a sua vida. Então, ele vê Deus, o Senhor, como seu pastor. Lembrando ele da sua experiência pastoral, e aqui rapidamente eu quero falar da experiência pastoral. Porque Davi foi o único filho de Jessé que teve a responsabilidade de apacentar, de cuidar do rebanho de seu pai. Por mais que o rebanho de seu pai não foi um rebanho, irmã Viviane, tão expressivo, de um número tão expressivo. Lembra quando Jessé pediu para Davi ir ao encontro dos seus irmãos que estavam na guerra? Aquele episódio que estava sendo afrontado pelo gigante Golias? Quando Davi chega diante dos seus irmãos, um dos seus irmãos, por nome de Eliabe, pergunta para ele: com quem tu deixastes aquelas poucas ovelhas de nosso pai no deserto? Eram poucas, mas eram ovelhas que necessitavam ser cuidadas, né? Precisava que o pastor exercesse a sua missão de cuidar daquelas ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. Então, Davi, ele quando vai lá diante do rei Saul, quando ele chega diante dele, ele conta a experiência que ele teve como pastor. Olha, eu como pastor, veio o leão, veio o urso e eu as protegi, né? Porque estava sobre a minha responsabilidade.
Então, Davi, diante dessas experiências pastorais e de cuidar daquele rebanho, com base não daquilo que ele ouviu, com base não daquilo que ele leu, de que ele adquiriu, mas com base daquilo que ele vivenciou. Ele escreve o Salmo 23. E quando ele escreve o Salmo 23, ele automaticamente aqui, ele trata, né, o Senhor como o seu pastor. Não era, até as pessoas costumam, né? De fato, o Senhor, ele é o nosso pastor, né? Ele é o pai, ele é o pastor da gente, né? Mas ele trata de uma forma assim, até diante daquilo que ele está vivendo. Então, observe o contexto. Ele está no oásis, cercado por tropas inimigas, e escreve o Salmo 23. Uma ovelha, quando estava em perigo, o que mais ela desejava era que chegasse para lhe socorrer quem? O seu pastor. Então, por isso que ele escreve o Salmo 23. E ele diz no verso 2, a primeira, e aqui eu quero destacar, para que vocês guardem com muito carinho, esses três, como um tema, eu queria que vocês guardassem. Primeiro, o pastor é o provedor. Guarde isso. O meu pastor, ele é o meu provedor. Isso está no texto. Verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, o alimento da ovelha. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É o líquido capaz de saciar. A gente usa a expressão matar a sede, mas ninguém mata a sede, né? Porque senão ela ressuscitaria sempre. A gente sacia a sede, né? Ela é saciada. Principalmente a nossa sede orgânica, ela é saciada com água potável, né? Então, nenhum outro líquido tem esse poder de saciar, a não ser a água potável. Então, ele usa aqui as duas seguintes expressões: verdes pastos e águas tranquilas. Verdes pastos é o alimento sólido, um alimento puro, um alimento extra, né? Que a ovelha consegue saciar a sua fome. Então, esta primeira parte aqui, ele destaca o alimento da ovelha, o pasto verde. E a água, não aquela água turba, não aquela água barrenta, não mas águas tranquilas, aquelas águas limpas, aquelas águas que não têm uma agitação, que ela não é baldeada, né? Então, ele fala exatamente de dois elementos aqui essenciais. Ele fala do pasto, que é o alimento para saciar a fome, e da água, que é o líquido para saciar a sede. Então, aqui ele fala de quê? De provisão. Então, ele diz, olha, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele entende que o seu pastor, que o seu Senhor, que o seu Redentor, ele é o seu provedor. Então, nesta primeira parte, eu quero abrir parênteses aqui para poder, nesta explicação, para não ficar tão elástico, tão extenso, eu quero liberar uma palavra aqui. Saiba que o seu Senhor, o seu Deus, ele é o seu provedor. Ele provê todas as coisas. Ele não só provê o alimento. E ninguém pode questionar sobre isso. Você pode não ter todos os dias picanha. Você pode não ter todos os dias a lasanha. Você pode não ter todos os dias o filé mignon. Mas você tem todos os dias o alimento para saciar a sua fome. Você pode não ter os líquidos que você almeja. O cuscuz do ovo tem. É garantido isso aí. Você pode não ter todos os dias uma Coca-Cola, um suco da fruta, mas se você abrir a torneira, tem água potável.
Glória a Deus. Por isso que o salmista usou a seguinte expressão: eu fui moço. Ele já não era mais. Agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Por quê? Porque ele, na sua juventude, na sua velhice, ele provou do Deus provedor. Glória a Deus. E Jesus ensinou sobre a provisão. Jesus, quem tiver aí desesperado, agoniado, quem tiver, Jesus disse: calma aí, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo, Aleluia. eles nem semeiam e nem cegam, glória. Todavia, o vosso Pai que está nos céus as sustenta. Ninguém se veste tão belo como lírios do campo. Ninguém se alimenta tanto como as árvores do céu. Glória a Deus. Assim como o Pai sustenta as árvores, os lírios do campo e as árvores do céu, quanto mais vocês. Quando ele prossegue, Jesus diz assim, de uma forma tão extraordinária, e isso eu me alegro. Quando ele fala mais na frente, ele diz assim: qual filho que pede ao pai um pão, ele dará uma pedra? Então, ele fala sempre da provisão. Quando os discípulos foram para a missão, ele disse: olha, calma, vocês não precisam levar mala, levar bagagem. Não, vocês saiam aí com uma muda de roupa, um calçado nos pés, tá certo? E o vosso Pai cuidará de vocês e nada vos faltará. Um dos discípulos questionou e disse: mestre, mas o que nós iremos ganhar? Ele disse: 100 vezes aqui. E por fim, a vida eterna. Então, Deus, ele é o pastor. Ele é aquele que prover não só o alimento, ele prover a saúde. Ele prover saúde, ele prover sangue novo, glória, coração novo, membros internos novo. Deus, ele é um Deus tão extraordinário. Um dia desse, uma irmã falou para mim que os cristais da cabeça dela, às vezes, saía. Mas eu comecei a entender que até os cristais da cabeça, onde a pessoa fica tonta e tal, segundo a medicina, ali são os cristais, né? Não a labirintite, não, que dói a cabeça, não, mas é aquela que fica tonta, é aquela... E ela disse que isso se chamava os cristais. Mas Deus cuida dos cristais, eles ajustam os cristais. Então, ele é o provedor. Ele provê roupa, né? Ele provê alimento, ele provê saúde. Glória. Olha, irmã Viviane, nos acontece algumas coisas que a gente fica assim: meu Deus, obrigado. Eu apresentei numa madrugada dessa, no começo do mês, algo a Deus. E quando foi pela manhã, aquilo que eu apresentei a Deus, pela manhã, uma pessoa disse assim: manda este boleto desta situação para mim aí. Porque Deus, ele é o provedor. É ele que cuida. É ele que provê todas as coisas. E eu quero liberar esta palavra aqui para vocês. Receba, porque Deus fala através dos salmos. E Deus está falando aqui: eu sou o seu provedor. Amém. Nada lhe faltará. Na área da provisão, Deus estará provendo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e o nome do Senhor será glorificado. Não, eu queria que vocês que estão conectados aí, por gentileza, compartilhem, porque tem alguém que precisa ouvir esta palavra. Tem alguém que precisa saber que Deus é o seu provedor. Tem alguém que está numa situação delicada, difícil, cercado por situações, vivendo até uma escassez. Você sabe o que é uma escassez? Escassez é a ausência daquilo que necessita. E alguém só precisa ouvir isto nesta noite: Deus é o teu provedor.
Glória. Deus, ele é o teu provedor. Deus vai prover todas as coisas. Não importa aonde você esteja. Não importa onde você está. Não importa a situação. Tem pessoas que costumam dizer assim, começo do mês, começo do ano, ai, janeiro, fevereiro, março, abril, meu Deus, misericórdia. É terrível. Deus, ele não quer saber. Para Deus, se é começo, se é meio, se é fim, Deus, quando ele quer fazer, ele quebra protocolos. E o nome do Senhor é glorificado. Então, no Salmo 23, receba e anote aí. No Salmo 23, o Senhor, ele é o provedor. Segunda coisa que ele destaca aqui, no verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é provedor, mas também ele é direcionador. Ele é o guia. Ele é aquele que direciona. Ele é aquele que guia. Ele é aquele que orienta. Então, ele não é só o provedor, ele também é o guia, ele é o direcionador, tá? Ele é o direcionador. Ele guia pelas veredas, ele guia pelos caminhos, ele guia diante daquilo que ele estabeleceu para você. E o que me chama a atenção é que o guia não é aquele que vai atrás. O guia é aquele que vai adiante, na frente. Né? Lembro-me de Jacó quando disse, passe o meu Senhor à frente do seu Senhor, e eu vá como guia, passo a passo no passinho do gado. Então, o Senhor, ele está à frente, ele está na frente, né? Deus sempre vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, né? Desfazendo as obras do mal. O guia, eu tive a oportunidade com a minha família de ir a um estado, e lá tem um ponto turístico muito bonito, e alguns percursos, alguns caminhos que eu dizia, meu Deus, para onde a gente está indo? Mas o guia, ele tem toda aquele experiência daquele caminho, ele sabe por onde ele está indo, ele sabe o que é que ele está fazendo, ele sabe, aqui em João Pessoa mesmo, tem alguns pontos turísticos que quem não conhece se assusta, algumas dunas, alguns lugares assim, que a pessoa diz, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Mas fica tranquilo, o guia garante a chegada. O guia garante que você chegará seguro, no porto seguro. O guia garante que você não ficará pelo caminho. O guia garante que nada vai te prender nesse percurso que ele estabeleceu para você. E outra coisa, é muito interessante saber disso. Nós não podemos nos deter a nada nesse percurso, nesse caminho. A gente não podemos nos deter a uma cidade. A gente não podemos nos deter a uma denominação. A gente não podemos nos deter a um povo. A gente não podemos nos deter a uma estabilidade. A gente não podemos... Não. Claro que a gente vamos ter metas, vamos ter propósito, tem que ter uma igreja para congregar, tem que ter um pastor para orientar, tá? Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque se ele quiser soprar o vento e nos levar para longe, quem somos nós para questionar? Segundo Paulo, tratando desta questão aqui dele, que ele é o direcionador, que ele é o guia, Paulo disse que aqui somos peregrinos e forasteiros. Um peregrino, ele não tem canto fixo. Um forasteiro não tem canto fixo. E Jesus, irmão, é muito importante quando a gente faz um paralelo da questão histórica com a questão cristocêntrica. Por quê? Porque Cristo nos ensinou isso. Assim como Cristo, dando ênfase, como Cristo ensinou a questão da provisão, Cristo também ensinou a questão da direção, do guia. Ele disse assim, ó, quando ele chamou algumas pessoas a segui-lo, né?
e ele fez, algumas pessoas fez alguns questionamentos. E ele disse assim, ó, as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm o covil, mas o filho do homem não tem aonde inclinar a cabeça. Né? Então, o que é que Jesus estava tratando daquilo ali? Né? Quando ele falou com Nicodemos, por exemplo, ele disse, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. O que é que ele estava tratando daquilo ali? Né? Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então, Jesus estava tratando exatamente de ser direcionado pelo Espírito, de ser guiado pelo Espírito. E isso daqui é muito interessante. Isso daqui seja para um novo convertido, seja para um pregador, para um cantor, para um pastor, para um missionário, para uma profetisa. Isso daqui abrange, porque Paulo intentou ir para algumas cidades. Mas o Espírito de Deus, mesmo tendo uma boa intenção de ir para pregar o Evangelho, mas o Espírito de Deus disse, não vai. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele é o direcionador. Paulo tentava ir para onde? Para a Ásia. O Espírito levou ele para onde? Europa. Onde ele ficou na cidade de Filipos, entre a Ásia e a Europa. Então, Deus é o nosso direcionador. É o nosso guia. É ele que sopra o vento. É ele que faz todas as coisas. E quando tem alguém colocando, como nós usamos esse ditado aqui, quando tem alguém colocando o pé no bucho, meu Deus do céu. Deus, ele fecha a porta. Deus, ele arrebenta tudo. Deus, ele... Por quê? Porque quando ele quer fazer, ninguém pode intentar impedir. Porque ninguém impede, né? Mas tentam. Mas ninguém pode intentar impedir. Por quê? Porque quando Deus quer, é prego batido e ponta virada. Então, ele é o nosso direcionador. O nosso pastor é aquele que guia, é aquele que nos direciona. Tem pessoas que dizem, meu Deus do céu, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, que loucura é essa? Você está sem juízo para fazer isso aí. Meu Deus, isso é uma loucura. Mas se Deus te orientou, se Deus te guiou para fazer tal, não temas, porque Deus será contigo. Isso daí é algo certo. Isso daí é algo evidente, tá? Nós não podemos nos deter. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque o nosso pastor, ele não é só o nosso provedor, ele também é o nosso guia. Ele provê, ele sustenta, ele abre as portas, ele viu o necessário, né? A gente chega, fica ali alegre, as bênçãos chegam, as coisas acontecem. Aí ele diz, agora levanta, porque eu tenho um caminho para ti. E você não pode questionar, porque ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Então, o Salmo 23, em primeiro lugar, o Senhor é o provedor. Em segundo lugar, o Senhor é o direcionador. Em terceiro lugar, o Senhor é o protetor. Olha que coisa tremenda. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha que coisa tremenda. Deus, ele é o provedor. Deus é o direcionador. Deus é o protetor. O salmista, ele não está dizendo aqui, eu estava no vale da sombra da morte. Não, ele está dizendo, ainda que eu andasse, ele não estava andando, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho razões para temer. Eu não tenho razões para ter medo. Eu não tenho razões para me assustar, para me assombrar. É isso que ele quer dizer. Por quê? Porque ele está comigo. Aleluia. Glória. Ele está comigo. E ele tem armas para me defender. Olha que coisa tremenda. Ele tem armas para me defender. Ele tem arma para me proteger do mal.
Eu sei que o meu pastor tenha... Olha que coisa tremenda, né? Porque a ovelha sabe que mesmo servindo para ela, mas ela sabe que o seu pastor não relaxa as suas ferramentas, as suas armas essenciais, vara e cajado. Porque a vara servia para redirecioná-las. Quando elas saíam de perto do rebanho, a vara ia lá para redirecioná-las. Opa, volta para o rebanho. Volta para cá, volta para cá. O teu lugar é aqui. Como também assustava aqueles que queriam se aproximar da ovelha. Então, o pastor ele tinha a sua vara. Como também ele tinha o seu cajado. Quando a ovelha ela estava em perigo, ele ia lá com aquele cajado que em uma das suas pontas tem aquela curva do ser e puxava ela e tirava ela do perigo. E isso é interessante demais. Por quê? Porque é o que o salmista está dizendo aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque se for necessário, ele com a sua vara espantar quem está querendo se aproximar para fazer mal, ele também tem o cajado para poder me tirar do perigo. Mas as suas armas são infalíveis. As suas armas são armas extraordinárias que servem para proteger, que servem para nos brindar, para nos tornar imperceptível diante do mal. Ele nos protege, ele é o nosso protetor. Glória. É isso que o salmista, ele trata da expressão, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Fazendo menção, claro, a outros salmos que trata de proteção, como o Salmo 91, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, e tu não é atingido. E se porventura alguma coisa vier assim, de forma... Ele tem anjos, né? Ele tem anjos para poder te socorrer, mas ele não tosqueneja, ele não dormita, ele é o guarda de Israel. Existe a expressão bíblica, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Então, nós temos uma garantia bíblica que ele nos protege. Nós temos aqui, Deus fala conosco através desse Salmo 23, nesta palavra aqui inicial, por três coisas interessantes. Ele fala da proteção, da direção, ele fala da provisão, da direção e da proteção. Do verso 2 ao verso 4, nós encontramos aqui um pastor provedor, um pastor direcionador e um pastor protetor. Guarde isso. Guarde isso. Se alimente. Se alimente. Olha, vocês não sabem o quanto eu queria estar aqui falando mistério, que eu queria estar aqui, mas a minha performance não vai mudar. A minha performance não resulta em uma mudança. O que muda é a palavra. A palavra é essencial para nos momentos de adversidade. Talvez você esteja aí conectado nesta live e pensando exatamente como vai resolver aquela questão e Deus está falando, eu sou o teu provedor, eu sou o teu provedor, eu sou o teu provedor, eu sou o teu provedor. Deus está querendo que você desconstrua que o seu provedor é aquela pessoa influente, é aquela pessoa que tem uma condição financeira, é aquela pessoa que te ajuda na hora necessária, assim, quando você chega. Ele está querendo que você desconstrua isso da sua mente. Ele quer que você construa e deposite toda a sua confiança nele, inteiramente nele, porque dá certo. Agora, enquanto você ficar oscilando em quem pode prover, aí você vai ter uma grande decepção. Agora, construa, ele é o meu provedor. Lembra lá no começo da sua fé, quando você acreditava ali sem oscilar, que Deus era seu provedor? Faltou o quê? Naquele começo, né? Onde você desejava roupas
onde você desejava calçados, onde você desejava, né, coisas assim, e Deus foi provendo, 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 provendo. Ele mudou? Não, a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou somos nós. Criamos expectativas e depositamos ela em pessoas. E não pode ser assim. Ele pode usar pessoas, mas a nossa confiança está nele, não em pessoas, para pessoas serem usadas. Nele, para que ele use pessoas. Porque Jesus enfatizou algo muito interessante. E aqui nós não podemos descartar e anular. Temos que destacar o fato que Jesus disse para o jovem rico: bom é o meu Pai que está nos céus. Isso aí nós vamos tratar no versículo 6. Mas aqui no versículo 2, ele é o provedor. No versículo 3, ele é o direcionador. E no versículo 4, ele é o protetor. No versículo 5, tem uma expressão que muitas pessoas usam, principalmente quando é para tratar assim, de alguma coisa que possa querer ser perceptível aos olhos do povo, né? Para mostrar ali que realmente Deus é com ele e tal. Mas eu vou explicar. O verso 5, o salmista usa a expressão: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é que o salmista está tratando? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O salmista, não esqueça aonde ele estava. Ele estava em um oásis, mas ele estava cercado por tropas inimigas. Ele não estava querendo fazer um convite aos inimigos para sentar e se banquetear. Ele não estava querendo mostrar para os seus amigos que ele estava por cima, mas ele queria aqui que os céus preparasse, suprisse, né, a sua necessidade diante dos seus adversários. O que ele queria aqui era simplesmente que os seus adversários não viessem zombar dele. Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Ele queria aqui que o Senhor viesse prover. Mas não era prover qualquer coisa. Olha a continuidade do versículo aqui. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele fala aqui de uma bênção abundante. Ele fala de uma bênção aqui que ela não vinha ser uma bênção com limite. Ela vem ser uma bênção aqui abundante. Uma bênção que venha transbordar. Uma bênção que venha fazer com que ela sirva não só para ele, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Então, isso aqui, verso 5, trata-se de uma bênção abundante. E eu quero abrir parênteses para liberar, nesta noite, receba da parte de Deus, na instrumentalidade do Espírito de Deus, eu libero para a sua vida, receba uma bênção abundante. Uma bênção que vai beneficiar até os que estão em tua volta. Até aqueles que te cercam, até aqueles que de fato estão ali sempre perto, no teu convívio. A bênção, ela vai transbordar. Ela vai ser suficiente para suprir a sua necessidade e a necessidade daqueles que estão em sua volta. É isso que o salmista fala, que o meu cálice transborde, Senhor. Que o meu cálice transborde, que eu venha ter uma bênção que possam transbordar. Isto não será só um benefício seu, isso será um benefício coletivo. Tá? Não é individual, é um benefício coletivo. Versículo 6. Eu estou resumindo assim, porque se a gente for cada versículo desse aqui se aprofundar, não dá. Mas a gente estamos aqui, né, tentando aqui. E se alguém, deixa eu abrir parênteses aqui,
antes do versículo 6. Se alguém tem alguma dúvida, né, irmã Viviane? Se Sim. alguém tem alguma dúvida, se alguém não entendeu direito assim, se alguém tem, você tem a liberdade aí, tá? De poder perguntar, interagir, tá? Fala aí. E você que deseja também, nós estamos aqui nós vamos na próxima sexta ter uma sequência, até a irmã Viviane, nós vamos na próxima sexta vamos interagir eu e ela aqui sobre o Salmo primeiro, e vamos estar sempre aqui dando ênfase, né? Ela vai falando, eu vou dando ênfase, eu falo, ela dá ênfase, e vai ser muito bom. E nós queremos a participação aí de vocês. Nós vamos divulgar com antecedência, né? Para que as pessoas possam compartilhar também, e vai ser muito bom. Mas se você tem também um salmo que lhe chama muito a atenção e que você queria que Deus falasse com você através desse salmo, você comenta aí, tá? Você passa aí um direct para a irmã Viviane e, sem dúvida, nós iremos estudar e nós iremos tratar deste salmo que você... Tem pessoas que gostam, o salmo é 150 números. Então, tem pessoas que tem um salmo ali que é interessante. Eu, particularmente, tenho 2 salmos que todos os dias eu faço menção dele. Eu faço para dormir, Salmo 4, em paz deitarei, em paz dormirei, porque só tu, Senhor, faz-me deitar em segurança. E o Salmo 3, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu gosto desses 2 salmos. Então, tem pessoas que gostam do Salmo 91, né? Tem até louvor do Salmo 91. Enfim, se você estiver entendendo aí, vá, dê um amém aí, tá bom? E a pessoa grande. Se não tiver, tem alguma dúvida, você também tem essa liberdade para interagir. Amém. O Salmo 23, o versículo 6, irmã Viviane, ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só, ele trata de 2 coisas para finalizar. Primeiro, bondade. E aqui é interessante que a bondade não é algo que você tributa ao homem. Eu acabei de fazer menção e vou repetir. O jovem rico chegou e disse: bom mestre. Ele disse: por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. O salmista aqui, ele faz a menção da forma correta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade pertence a Deus. Às vezes tem alguém que diz assim: aquele homem é tão bom, aquela mulher é pessoa tão boa, né? Mas essa expressão bom, boa, aquela expressão, essa expressão, ela é um tributo divino. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Ele disse: bom, mestre, bom só a um, o meu Pai que está nos céus. Aí alguém usa a expressão: não, mas é porque fulano é bom porque ele me deu uma cesta básica, fulano é bom porque levou o currículo para aquela empresa, fulano... Ele foi só um instrumento. A bondade pertence a Deus. E Deus manifesta a bondade dele entre os homens, que se distinguem em favor, auxílio, benefício da parte de Deus para com os homens. Não é que a Bíblia fala que o homem é mau, mas o Senhor, ele é bom e bom em todo tempo o Senhor é bom. E quando ele quer, ele usa quem você menos imagina para poder te trazer um benefício, um auxílio, um favor, uma bênção. Por quê? Porque o Senhor, ele é bom. A sua bondade, ela dura para sempre. Ele trata da bondade como ele trata da misericórdia. E disse Jeremias: as misericórdias do Senhor, elas são a causa
de não sermos consumidos. Que a bondade do Senhor siga-me todos os dias da minha vida. Porque se a bondade dele se manifestar para com a minha vida, eu não tenho dúvida do seu auxílio, eu não tenho dúvida do seu benefício, eu não tenho dúvida do seu favor, eu não tenho dúvida da sua ajuda. Por quê? Porque a sua bondade se manifestará. Se a misericórdia dele se manifesta, as misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor irá diariamente nos livrar, nos guardar, nos proteger, nos tornar imperceptível diante do mal. Então, as misericórdias do Senhor possam seguir-me juntamente com a sua bondade todos os dias da minha vida. Assim eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que nos faz permanecer aqui no verso 6 é essa expressão. O que nos faz permanecer é a bondade e a misericórdia. A bondade do Senhor, ele é bom, né? Ele é imutável. É aquele Deus que da forma de ontem é a forma de hoje e será a forma de amanhã. Diferente do homem mutável, aquele homem que eu falo de mim, talvez possam alguém se assustar, mas quem é ser humano não vai se assustar, quem é ser humano vai entender. Tem dias que você acorda tão alegre, né, tão feliz, cantando com os pássaros, fazendo miau para o gato, né, estralando o dedo para o cachorro, aquele dia tão alegre, mas tem dias que você diz, sai da frente, e ele acordou. Então, assim, mas isso é um homem mutável. Isso não é nenhum tipo de situações que possa lhe trazer. Não, eu acho que não pode existir, independente da forma de que você esteja, bem ou mal amorado, o que não pode existir é a falta de desequilíbrio, né? Mas isso trata exatamente, e nem tampouco você pode esquecer a sua educação, seja ela doméstica, a educação do lar, seja a educação, com a educação que você adquiriu secularmente, como também a educação espiritual. É 3 tipos de educação, né? A bíblica espiritual, você aprende ali com os céus, aquela que você aprende na escola, na faculdade, diariamente. Hoje na faculdade está aprendendo muita coisa, não. Está desconstruindo mais do que está construindo. E também a educação doméstica, que é aquela que aprendemos com os pais, com os avós, né? Então, é exatamente isso, mas somos mutáveis. Tem mães aí, meu Deus do céu, que está conectada, que ela está concordando comigo, ela sabe disso. Tem dia que, se fosse possível, ela meter a panela de pressão para cima. Mas tem dia que ela está ali, sabe? Meu Deus do céu, parece que é uma anja. Mas é exatamente isto. Somos mutáveis. Somos seres humanos, dotados de sentimentos. Uma hora chorando, uma hora sorrindo, uma hora triste, uma hora alegre, uma hora saltando, uma hora sem querer nem se levantar, né? Então, nós somos mutáveis. Tem esta variação. Isso não tem nada a ver com bipolar, tá? Bipolaridade é outra coisa. Mas eu falo exatamente da questão humana, do ser humano. Então, o salmista, ele fala aqui de um Deus que nos faz permanecer diante da sua presença. Um Deus que faz nos permanecer manifestando a sua bondade e manifestando a sua misericórdia. Então, este é o Salmo 23. Eu apresentei o Salmo 23, né? Destaquei alguns versos, que é o verso 1 ao verso 6, né? E tentei, de alguma maneira aqui, fazer com que você ouvisse a voz de Deus através do Salmo 23. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha lhe alcançado. E a gente aqui, a gente sempre fica naquela
porque de repente, quando a gente não tem aquele controle, passa direto e quando vai ver, foi lá para 11 horas. Descanse, pastor, com horário. A gente tá em casa, viu? Não se Né? aveste, não. Mas nós temos aqui um salmo aonde Davi, o salmo de Davi, aonde ele, com experiência pastoral, se posiciona como ovelha e aqui ele passa a ter o seu Senhor como seu pastor. Aqui ele vai inverter aqui o quadro, né? Aqui os personagens, aqui ele vai ser ovelha, né? E o seu Senhor é o seu pastor, né? Quando ele tinha essa experiência de ser na prática diariamente pastor e cuidando, provendo, guiando, direcionando, protegendo, etc e tal, agora aqui na sua necessidade, ele manifesta a sua dependência no Senhor e qualifica aqui a missão de um pastor. E a missão do pastor, ela é prover, é o provedor, é guiar, direcionador, é proteger, protetor. No quinto, nos dar uma bênção que transborde, que além de suprir a nossa, possa suprir a do próximo, a necessidade, e também finalizando como aquele que nos faz permanecer, manifestando a sua bondade e a sua misericórdia. Nós não permanecemos porque somos bons. Nós não permanecemos porque temos as manhas, não, né? Porque somos, não. Nós permanecemos porque é uma bondade de Deus, porque é uma misericórdia. E nós estamos firmes, né, diante daquele que nos chamou. Então, não esqueça, irmãos, você serve ao Deus que é fiel pastor, para poder suprir todas as suas necessidades. E aqui tem pessoas que dizem assim, não vai me faltar luta, quando diz o Senhor é meu pastor, é que não vai me faltar luta, não vai me faltar prova, não vai me faltar isso. Não, Davi não está falando nada disso. Davi está falando aqui exatamente da provisão, da direção, da proteção, da bênção abundante, da bondade e da misericórdia. Aleluia. É o que está no texto. A gente não pode colocar no texto aquilo que não está no texto, né? Não, isso aqui, irmão, porque está falando que não vai faltar luta, não vai faltar prova, não. Diariamente sabemos que diariamente, tá? Nós estamos prestes a passar por processos, né? Mas o processo ele nunca vai ser maior do que o propósito. Nós não estamos imunes, né? Tem pessoas que dizem, eu sou crente, eu não pego gripe, eu sou crente, não tenho dor de cabeça, eu sou crente, meu Deus. É crente, mas fica doente, fica gripado, tá? Tem câmbio, sente sede, né? Você não é anjo nem anja, né? Você continua sendo um ser humano vulnerável e sujeito, né? A muitas coisas, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, né? E que nos mantém na sua presença. Então, fica com esse Salmo 23, tá? Deus fala através dos salmos, irmão Viviane. Amém, glória a Deus. Eu queria só fazer 2 comentários. Eu posso fazer? À A vontade. respeito do tema. Estou dentro do tema. À vontade. Mas eu queria falar primeiramente a respeito do Deus provedor, né? Desde que eu me converti, eu conheci de perto esse Deus que é provedor. Eu não tinha roupa e eu lembro que eu ganhei uma saia longa e dessa saia longa eu colocava um cintinho. Um dia eu usava ela como saia e outro dia eu usava ela como vestido. Colocava um casaquinho e colocava um cinto no meio e virava um vestido. E isso, manhã, ficava mangando de mim. E aí o Senhor foi me abençoando, foi usando irmãos da igreja para me abençoar com roupas. E hoje o meu guarda-roupa, glória a Deus, transborda, né? Eu posso escolher qual vestido eu quero ir. Glória E a eu Deus. lembro que assim que eu casei, pastor, eu perdi meu emprego.
E a gente não tinha casa própria, fui morar com a minha sogra. E meu esposo também não tinha um emprego assim, fixo. Ele estava começando a fazer os consertos dele. Ele trabalha com eletrônica, conserta televisão, ventilador, máquina de lavar, essas coisas. Só que parou, estava parado o emprego dele, assim, não estava fluindo as coisas. E de repente eu perdi meu emprego e fiquei agoniada, angustiada. E a gente foi buscar no Senhor, né? Sempre em oração, o que é que Deus ia fazer. E a gente foi para a igreja. E na igreja, Deus usou meu dirigente e liberou uma palavra. Na hora da administração, ele deu a palavra e eu disse, epa, é minha. Eu peguei. E ele disse, Deus vai entrar na tua casa com as portas fechadas. Glória. Deus vai te abençoar é de porta fechada. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele abre uma porta. Mas também Ele faz do jeito que Ele quer. Quando Ele quer nos abençoar, Ele pode nos abençoar de porta fechada. Glória. E Verdade. eu lembro que estava tudo parado aqui em casa e de repente Deus mandou chuva. Chuva, trovão, raio, relâmpago e foi aquela coisa toda e começou a queimar os troços do povo. Olha, a alegria de um é a tristeza do outro, mas é assim mesmo, é a vida, né? Olha o que Deus fez. De repente começou a chegar de porta fechada, a gente dentro de casa esperando o que Deus ia fazer. De repente começou alguém batendo na porta, irmão Júnior, olha, depois da chuva minha televisão queimou, o senhor conserta? E começou a chegar a televisão, começou a chegar a máquina, começou a chegar ventilador, som. E de lá para cá, pastor, já se passaram o quê? Já faz 10 anos de casados. E Glória. o Senhor tem nos abençoado de porta fechada. Glória. O meu esposo, ele não tem carteira assinada. Eu não tenho carteira assinada. A gente vive pela fé. E é muito abençoado por Deus de porta fechada. Glória. O Senhor tem feito alguém sair de Natal. O Senhor sabe o que é alguém sair de Natal para trazer alguma coisa, televisão, para meu esposo consertar aqui em Lagoa Seca, na Paraíba. Deus faz. Que De bem. João Pessoa, Deus tem feito o pessoal sair de João Pessoa para trazer as coisas para meu esposo consertar aqui em Lagoa Seca, no sítio. E Deus tem feito isso na nossa vida. Glória. Então, não sei a sua agonia, a sua angústia. Só creia. Receba a palavra. A única coisa que você precisa fazer não é arrancar os cabelos, não é chorar, não se espernear, não. Receba a palavra. Deus é o teu provedor, o teu Pai, aquele que te abençoa. Quando eu engravidei, eu já fiquei angustiada, porque não foi aquela gravidez assim, planejada, tudo direitinho. Não, eu estava passando processo de saúde, né? Eu estava com a saúde fragilizada, aperreada, estava querendo arrumar um emprego, porque meu filho maiorzinho, né, já tinha começado a estudar, e a minha organização era outra. Eu disse, pronto, o menino já está na escola, já vai dar para eu trabalhar. E todas as vezes que eu penso em trabalhar, o Senhor fecha as portas. Mas Ele continua me abençoando. E hoje eu sou mais abençoada com as portas fechadas do que quando Glória a eu Deus. buscava, quando eu corria atrás. Eu não tinha tantas coisas como eu tenho hoje. Só pelo fato de estar em obediência, exatamente fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Quando eu comecei com as lives, teve uma amiga minha que disse, isso é loucura, Viviane tá ficando doida, que invenção é essa, você me entrar numa live, isso é não tem pra que isso, e não sei o que, e foi tanta crítica, foi tanta coisa. Mas, desde que eu comecei a live, pastor, o Senhor tem me feito transbordar. A gente fica naquela aflição, né? Para entrar na live, eu não sei se eu fico, mas eu sempre fico. Aquela aflição, aquela angústia, um aperreio. Eu digo, Deus, não me deixa falar besteira, aquela coisa. A gente fica com aquela ansiedade e às vezes ruim aquela ansiedade. Mas eu decidi descansar no Senhor. E todas as vezes que a câmera desliga aqui, eu fico com a sensação de missão cumprida, sabe? De deitar em paz e saber que foi para isso que o Senhor me chamou, para pregar a sua palavra. E às vezes eu me sinto uma egoísta quando eu tenho um tesouro tão precioso que é a palavra de Deus, que foi poderosa, que é poderosa e transformou minha vida e pode transformar a vida de quem entra aqui também. Então, que você receba. E o Salmo 34, verso 10, vai dizer assim, ó, os filhos dos leões necessitam
e sentem fome. Ou seja, o leão, o rei da selva, né? Mas os filhos dele, ele passam fome. Mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de Glória. coisa alguma. Verdade. Sabe? Você pode estar. O dinheiro pode faltar, mas você vai estar em paz. E você vai descansar na soberania, no cuidado de Deus. Já teve dias, pronto, eu não terminei de dizer, falando tantas coisas que eu terminei esquecendo. Na gravidez de Júlia, Deus mandou tudo, e Deus mandou de longe. Deus mandou de Londres, fora do Brasil. Você sabe o que é isso? Do nada, recebi uma ligação, irmã Viane, Deus mandou lhe dar. Eu senti o desejo no meu coração, eu quero lhe presentear. O enxoval completo, Deus mandou de Natal, do Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso. E Deus foi mandando, Deus mandou dinheiro, Deus mandou recursos, Deus mandou tudo, Deus mandou minha cirurgia. E o Senhor cuidou. Lá no hospital, ainda passei por um vale da sombra de morte, ainda passei por muita angústia. Mas o Senhor, Ele estava comigo e passou. Né? E hoje eu estou aqui contando vitória. Então, não importa a situação que você esteja vivendo. Quando eu digo não importa, eu não estou diminuindo a tua dor. Mas eu estou lhe dizendo para você não paralisar nessa dor. Não paralisar nesse lugar de escassez, de escravidão, de medo, de angústia. Não. Descansa na palavra, se refugia na palavra. Corre para a palavra. E eu tenho certeza que você será abençoado e abençoada por Deus. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. E se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira, permitindo Deus, iniciando a série de lives, né? Iniciando não, dando continuidade, iniciando no Salmo de número 1, não é isso, pastor? 20, Pronto. Salmo de número 1. Iniciamos no 20, né? Fizemos menção do 20 e do 23. Nós iremos começar do 1. Tem algumas pessoas que estão fazendo citação, né? Salmo 91, Salmo 41, Sim. né? Se a gente vamos... Porque aí, quanto mais pessoas pedirem, e se a gente tiver aí um número bem expressivo daquele salmo, a gente pode abrir uma exceção para podermos falarmos daquele salmo. Mas a gente vai optar sempre por começar do Salmo 1. Se outras pessoas citarem o Salmo, por exemplo, 91, outras pessoas citarem mais o Salmo 41, por exemplo, essa enquete aí, o número que mais foi expressivo, a gente vai trazer aí, né? Ó, tem aí o... Se é minha mãe, tá pedindo o Salmo 139, é mãe? Isso. Já tem aí 3 salmos. Teve 139. Isso. Né? Tem o 91 e tem o 41, tá? E tem outro salmo aí, ó. 46. O 46 chegou agora. 46. Né? Enquanto aí tá tudo empatado, tá, irmãos? Quem tá vencendo aí é eu, irmão. Olha, Salmo 70. Enquanto isso aí, quem tá vencendo aí é eu e a irmã Viviane, porque a gente vai pro Salmo 1. A Salmo número 1. Mas que eu peço também para que vocês possam sempre estar aí. Tem pessoas que têm o hábito de marcar na Bíblia, tem pessoas que têm uma caderneta, né? Tem pessoas que têm uma agenda, tem pessoas que têm um papelzinho, tem pessoas que marcam do lado. Não esqueça, porque é muito interessante. Às vezes você... Olha aí, tá vendo? Muito bem. Às vezes tem pessoas que estão, por exemplo, você está ouvindo aqui a palavra e de repente você vai a um ciclo de oração e ali, muito bem. Isso, de repente você vai a um ciclo de oração, de repente você vai a um culto e você vai falar alguma coisa, você tem ali um salmo que você tem. É tão bom quando você fala algo com segurança. É tão bom quando você fala algo, sabe? Pode ter quem for. Você fala com segurança porque você sabe do que você está falando, né? Então, com propriedade. Então, para isso aí você precisa sempre estar, porque de repente você só escutou, você não riscou, não marcou, não, e de repente você esquece aí e às vezes fica até pensando como foi aquilo e como é aquilo. Então é bom você sempre ter aí uma canetazinha, marcar
E eu sempre falo, eu sou um pentecostal, quem já me viu pregar pessoalmente sabe disso, mas a minha performance, ela não vai transformar, não vai influenciar o quanto a Bíblia é poderosa para isso, né? John Wesley, ele usa essa expressão, né? Que o Espírito de Deus costuma convencer o pecador por meio do uso da lei, né? A palavra, né? Quando ela é bem encaminhada e assentada na consciência, né? Eu acredito que vai ter pessoas aí que vai estar aí dando testemunho do Deus da provisão. Ó, Deus proveu, né? Olha, eu estava assim, de repente Deus me guiou por um caminho, né? Deus me protegeu, me livrou, né? De uma colisão, de um acidente, de um homem mau, sanguinário, enfim. Então, guarde, Deus fala conosco e a palavra do Senhor foi por meio do Salmo de número 23, tá? A irmã perguntou, irmã Viviane aí, Que seria toda sexta-feira, né? Na sexta-feira. isso. E de que horas, né? Toda sexta-feira, às 10 horas, né? Isso. Então, mesmo eu estando viajando, só se eu estiver em um lugar, por exemplo, no mês de junho, eu estarei indo para Rondônia, de Rondônia eu vou para o Amazonas. Então, certamente possa ser que lá tenha alguma dificuldade, mas caso tenha alguma dificuldade, eu tento entrar em contato com a irmã Viviane, e aí não é nenhum problema, porque ela dá continuidade ao salmo e dá tudo certo. Tá? Eu lhe aguardo, não se preocupe não. Essa parte aí dos salmos a gente vai seguir junto. Tá Amém, certo? tá Eu certo. vou estar aqui na live, convido outros irmãos, mas o Senhor, essa parte aí vai ser a gente, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos, vamos fazer um cartaz aí, né, irmã Viviane? E Sim. vamos divulgar, né? Todo dia nós vamos estar divulgando aí, para na sexta-feira a gente estar aí, tendo aí essa live aí. E eu acredito que vai ser bênção, Amém. tá? O senhor pode orar encerrando, pastor? Vamos sim. Em nome de Jesus. Já estou sim. Amém. Deus continue abençoando, irmã. Vamos continuar firmes aí, que Deus vai continuar falando conosco e nos edificando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te exaltar e te glorificar nesta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela sua manifestação, por nos direcionar por meio da sua palavra, por falar conosco através do Salmo 23, Senhor. Deus, nós ficamos felizes e alegres por saber que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades, que provê, que direciona, que protege, Deus e que traz sobre nós uma bênção abundante. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê uma noite tranquila, reparadora, que possamos deitar e dormir, porque só o Senhor nos faz deitar em segurança. Senhor, fica conosco, eu te peço, te apresento a vida da irmã Viviane, seu esposo, seus filhos, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Surpreenda ela, surpreenda todos que estão conectados, aqueles que se conectaram, surpreenda para o bem, com a bênção especial, em nome do teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado. A irmã Sibeli colocou oro pelo meu filho, João Arthur. Preciso libertação. Amém. O Senhor é o Deus que liberta. Ele me libertou das drogas, dos vícios, e Ele vai me libertar da obesidade. Em nome de Jesus, que eu já estou no processo. Vai ser um testemunho, viu, pastor? Glória. Eu estou no processo, já foi 10 quilos. E eu coloquei 10 quilos, já foi 7 quilos, graças a Deus, 100 e um pouquinho. Mas aí a gente acha até que é brincadeira, né? Mas não é não. Eu sei o que é pesar mais de 100 quilos. E é muito peso em cima de um ser humano. E isso estava interferindo na minha vida emocional, mental e espiritual. Isso é algo sério também, mas lá na frente eu vou trazer esse tema aqui e o Senhor vai me libertar. E a gente vai se levantar, vamos caminhar, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Não sei
Eu disse a Jesus, Jesus, eu não quero ser viciada em nada. Se for viciada em alguma coisa, Senhor, seja na tua palavra, seja em algo que edifica, que me acrescenta. A minha irmã Cibele está dizendo, eu conheço o testemunho, é forte, né, irmã? E ele vai me libertar desse também. Ainda não saí dos 90 e pouco, 92. Mas eu vou sair no nome de Jesus. É muito peso, viu, pastor? Em cima de um ser humano só. Não, não vamos pular essa parte aí. É sério, é forte. Esse daí vai ficar para os próximos capítulos. Mas vai ser uma coisa que eu vou dizer. Eu venci com a ajuda de Deus a obesidade também. A obesidade é doença. E eu não quero ser doente, não quero ser viciada em nada. Está aqui uma pessoa, acabou de chegar, a irmã Roberta Monqueiro, uma das mulheres que mais me inspiram, tanto na palavra de Deus, quanto no cuidado com o corpo dela, irmã Roberta. Cheiro de Cristo no seu coração. Pena que a gente já está encerrando a live. Mas, e quando eu for dar esse testemunho da obesidade, eu faço questão que ela esteja aqui conosco também nessa live. O senhor vai ver, pastor. Vai ser forte, viu? Amém. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Tenha um restante aí de semana abençoado. E até sexta-feira, se assim Jesus não voltar e Deus nos permitir, estaremos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Paz do Jesus. Senhor. Pai do Senhor. Amém. Tchau. Beijo, manhã. Um cheiro. Boa noite. Deus abençoe.